Botei o fone que dizem que fica melhor o som do vídeo. Galera, como é que vocês estão? Depois da última live eu basicamente não fiz nada, porque eu não tinha assunto. Mentira, na verdade eu até pensei num assunto pra falar, só que meio que... eu não tenho tempo, porque agora, né, como eu já falei, Bem, agora não, porque minha mãe começou a trabalhar, né? Mas enfim, eu não tenho muito tempo, por quê? Porque eu não posso fazer vídeo quando o meu pai tá em casa e, tipo assim, fica chato fazer vídeo quando minha mãe tá, porque existe um negócio chamado convivência social com os pais e eu preciso manter a minha convivência. Então, meio que eu basicamente não fiz vídeo nenhum uns 21 dias, eu acho. Enfim, mas agora eu tô aqui. Eu tenho eu acho que é mais um assunto mesmo que eu tenho pra falar, que o outro não é muito interessante, né? Não, na verdade, não importa. Aquilo lá não importa se eu falar ou não. Que é, galera, na última live, e eu também fiz um post que era, tipo, falando se que eu tiver ideia de vocês mandarem, tipo, histórias ou... enfim, histórias. Seja de terror ou, sei lá, algum fato aleatório que aconteceu na vida de vocês, engraçado. Enfim, umas coisas reais que aconteceram com vocês, pra vocês, tipo, me mandarem e eu ler aqui, né? Tipo, como se fosse contando histórias dos fãs, só que tem um pequeno problema. Eu fiz um post e coloquei o link do Instagram, do canal, né? E eu coloquei na descrição da live também. Só que tem uma pessoa que tá seguindo aquela conta, né? Que no Instagram é conta, no YouTube que é canal, minha filha, vamos com, né? Só que assim, tem uma pessoa que tá seguindo e eu não sei se é meu inscrito e também não me mandou nenhuma história, então eu não sei, né? Agora, eu queria falar pra você aí que tem alguma história aleatória, maluquérrima, animada, sei lá, seja o que for, escreva. Tipo, eu vou deixar o link aqui do Instagram na descrição. E, gente, eu tô com pelo. É que eu tava fazendo coisas pra fantasia de uma peça teatral que eu vou fazer. Olha, cheio de pelo, meu Deus do céu. Enfim, e daí eu vou deixar aqui o link da conta no Instagram. E daí vocês vão lá, sei lá, se quiserem seguir, seguem. Se não quiserem, não sigam. Mas me mandem, tá? Porque eu tô, assim, eu realmente eu achei essa ideia super boa. Só que daí eu preciso da ajuda de vocês, né, galera? Que não basta 608 pessoas me assistir e nenhuma delas... Tá, não 608, possivelmente ninguém dessas 608, talvez 23 pessoas assistam os vídeos completos, então, né? Só que eu preciso da ajuda de vocês, gente, me desculpa. Ou eu passo pro chat GPT fazer de novo, só que daí fica chato, porque fica chato, galera. Vamos combinar que fica ruim, entendeu? Enfim, galera. Beleza. O assunto de hoje vai ser... o papo do dia de hoje vai ser... deu um trovão aí, basicamente. Eu acho que vai chover um pouco. Um pouco. Vai dar um tornado, né? Porque no verão é assim, né? Ou é uma chuvinha básica, ou é uma tempestade, que dura 2 minutos. Enfim, galera. O papo do dia de hoje será um assunto meio rebuscado, meio gourmet. Tipo assim, vocês já viram que eu fiz um vídeo ensinando a fazer chimarrão, porque eu sou do Rio Grande do Sul, todo mundo já sabe. Eu sou natural daqui, eu ensinei a fazer a bebida natural daqui, certo? Então, eu pensei já que eu fiz ensinando a fazer chimarrão, eu tava pensando em fazer um vídeo explicando sobre o churrasco, que já que eu fiz a bebida, eu faço a comida, né? E se vocês quiserem, eu faço um outro vídeo que é ensinando a fazer, tipo, um churrasco, entre aspas, como eu posso dizer, 100% cultural, entre aspas, 100% cultural. Por quê? Geralmente, o churrasco ele é feito em fogo de chão, né? Só que eu não tenho espaço pra fazer isso, a não ser que eu faça na grama. Só que eu não tô afim de queimar minha grama pra fazer um vídeo no YouTube. Então eu vou fazer na churrasqueira, né? Não julguem minha churrasqueira, porque eu já falei 15 vezes, a gente tá em reforma. Aqui tá
tá à prova. A gente tá reforma, então basicamente a minha casa tá uma parte 100% bela e a outra parte assim. Que não tá ruim, porque uma vez tava pior, mas, né? Enfim, galera, a questão é, todo mundo sabe fazer churrasco. Pelo menos todo brasileiro deve fazer um churrasco, tipo, entre aspas, tradicional, porque, olha, vai dar um tornado. Galera, se cair a luz aqui em casa, acabou pra mim. Mas enfim, gente, é que internet e luz são duas coisas que não podem acabar pra um criador de conteúdo, vamos combinar, né? Aí o que acontece? Todo mundo que é brasileiro, pelo menos deve saber como é que é pelo menos um churrasco tradicional, porque às vezes a pessoa não vai fazer, mas ela sabe como é que é feito, certo? Mas eu vou falar mesmo assim e também eu vou pegar a história que eu lembro, assim, por via das dúvidas, eu vou lembrar, porque eu não participei num CTG há 12 anos da minha vida. Eu tenho 14, só pra né? Mentira, não foi 12, foi 10 anos da minha vida que eu estive em um CTG pra não saber o que é. Eu não virei prenda dente de leite, que pra quem não sabe o que é prenda dente de leite, é tipo assim, prenda a mulher na cultura gaúcha. É uma prenda, certo? É a mulher que dança as músicas gaúchas, enfim. Vocês entenderam, né, galera? Vocês entenderam. Aí, ok. Existe a prenda não sei o que, mirim, pré-mirim, adulta, chiru, que é o que... Não, chiru daí já é grupo, né? Que existe também grupos. Calma que eu vou explicar, galera. Eu vou explicar toda a cultura, basicamente. Existe grupos, que daí é mirim. O que é mirim? Todo mundo sabe o que significa mirim, né? Mirim, né, galera? Pré-adolescente, adolescente ali, entendeu? Mirim, ok. Aí tem o grupo de dança mirim, que são um monte de pessoas, por exemplo, da minha idade, eu já seria mirim. Outras pessoas da minha idade, peões e prendas, dançando ali, entendeu? Daí tem as adultas, né, que são daí pessoas adultas fazendo a mesma coisa. Pré-mirim, que é antes de ser adolescente, é tipo quando a criança tá ali por volta entre essa transição, sabe? E não lembro o resto. Enfim, aí tem as prendas representantes do CTG. Tipo assim, do grupo de dança, entendeu? Tipo, tem a dente de leite, que era eu no caso, onde eu tive que fazer um discurso, não é floreada, como é que é o nome agora daqueles textos gaúchos que a gente fala? Não é poema, é um poema, mas a gente tem um nome específico pra eu esqueci agora. Enfim, e daí a pessoa fala, né, com aquele o Rio Grande do Sul com o céu azul de não sei o que, com... Vocês entenderam? Então, eu era, tipo, pequena, tipo, eu tinha ali por volta dos meus, se eu não me engano, 5 e poucos anos, bem nova. Então, eu não tinha como ser prenda, tipo, mirim, né, obviamente, porque eu não era adulta, nem pré-mirim, porque eu não tava na fase de pré-mirim. Então, existe um negócio que é dente de leite, que é quando ali a criança tá nessa fase de perda dos dentes de leite. Deu pra entender? O nome é um pouco autoexplicativo, mas enfim. Aí o que acontece com o churrasco? Vamos agora pro churrasco, né, galera? Que é isso, eu tô sabendo, vocês são gulosos, vocês querem saber de comida, né? Galera, é o seguinte, o churrasco tradicional mesmo é assim. Geralmente é um costelão 12 horas também, tem que ter um galeto, que pra quem não sabe é frango, né? Que a gente chama de galeto, pelo menos a grande maioria dos gaúchos chamam de galeto. Algumas pessoas chamam de frango, mas enfim. Aí, galeto, costelão, que pra quem não sabe é uma costela inteira do boi. Tipo assim, não é aquelas tripinhas de costela, entendeu? Que o osso é tipo desse tamanho. Não. É a costela, é um costelão. E por ele ser grande assim, as pessoas, tipo, deixam ele 12 horas. Igual no nome já diz, costelão 12 horas, porque ele fica 12 horas no fogo. E como é que se faz um costelão 12 horas tradicional? Tu pega, tipo assim,
gravetos, folhas, enfim, essas coisas, né? Faz um fogo no chão e coloca a carne em 2 espetos e crava os espetos na terra. Tipo assim, vai ficar aqui a fogueira, né? Aí aqui o espeto com a carne. Isso aí, 12 horas. Ou seja, se a pessoa quer fazer para meio-dia, ela vai ter que levantar 1 da manhã e ficar cuidando da carne até meio-dia. Entendeu? Porque você não queima, senão não cozinha direito, queima um lado e fica cru do outro. Não é legal isso daí, galera. Se vocês um dia forem fazer um costelão 12 horas, o que é um pouco impossível, porque é caro pra caramba, por favor, deixem 12 horas o bicho, porque ele não tem o nome de costelão 12 horas à toa, tá bom? Aí, ok. Ai, mas como é que faz o galeto? Comum, gente. É só tu pegar e colocar o frango, o galeto. Olha só, São Paulo tá começando a me influenciar aqui. Eu tenho que começar a procurar mais youtubers rio-grandense aqui, né? Pegar uns de Santa Catarina, Porto Alegre, esses daí que tem até um sotaque mais, né? Porque eu não tenho sotaque, galera. Eu tenho sotaque conforme a pessoa que tá falando comigo. Aliás, eu vou fazer um vídeo sobre isso, eu acho. Enfim, que se dane, eu vou fazer. A criadora do canal é eu. Vocês podem me dar ideia, mas quem decide o que vai fazer sou eu. Ai, gente, tô me sentindo super poderosa agora. Confia. Enfim, daí tu põe o galeto, né, no espeto e deixa ali com fogo. Não, 12 horas também, porque pelo amor de Deus, né? Tu pode não saber como é que é um churrasco tradicional. Agora, pelo amor de Deus, né? Vamos combinar que 12 horas no fogo, uma coxa de frango, 12 horas no fogo, eu acho que tem noção, né? Tu deve ter um pouquinho de noção, pelo menos, né? Enfim... Aí o que acontece? Na preparagem ali da carne, né? Que ali eu já falei como é que ele é feito cozido. Agora, como é que se prepara, como é que se tempera essa carne? Esqueci! Como é que se prepara este prato gourmet 100% rebuscado? Entenderam? É o seguinte, a pessoa... Tem gente que diz assim, mas entre sal grosso e sal fino, os gaúchos são muito, como é que é? Os gaúchos, eles são muito chatos com isso, eles não aceitam que eu coloque sal fino na carne. Querida, a questão é a seguinte, se tu põe sal fino, tu não tá fazendo churrasco. Tipo assim, tu tá fazendo carne assada. Porque churrasco, eu vou levantar polêmica aqui mesmo, porque eu sou gaúcha, eu tenho o direito de falar. É o seguinte, churrasco mesmo é aquele churrasco com o sal grosso assim, em cima daquela banha, onde tu pega o garfinho, dá uma raspadinha assim e acabou, meu filho. Aí tu se lambuza os bigodes. Quem não tem bigode, lambuza o queixo, lambuza o nariz, mas vai ter que ter aquela gordurinha também. Depende da carne, mas se for uma costela, rapaz, não chama um gaúcho lá na tua casa comer uma costela, a costela é só carne. Tem que ter gordura. Sabe aquela capinha de gordura que geralmente as pessoas que não querem engordar pedem pro açougueiro tirar? Essa capinha tem que ter. De preferência tem que ter mais do que carne. Mentira, gente, eu tô zoando aqui, mas é sério. Precisa ter. Aí o que acontece? O ser humano vai lá, tempera com salzinho fino, coloca orégano. Oi? Orégano. No churrasco. Meu filho, tu tá fazendo uma costela ou um bife, um filé mignon? Me explica aqui o negócio. Oxi, tá achando que é quem colocando orégano, sei lá o que, alecrim na cara. Querido, não chame um gaúcho raiz na tua casa se tu vai botar orégano e sal fino na costela. Não, isso daí, meu filho, não é questão de preconceito com a comida que tu faz. É questão de sobrevivência, tá, meu filho? Eu tô falando isso pra tu sobreviver. Porque se tu chamar um gaúcho raiz e ele chegar lá e tiver orégano com sal fino na carne, querido, tu vai jogar no Vasco. Sem ofensa a quem gosta do Vasco, tá? Eu amo esse time. Só que eu não assisto futebol, então eu não sei nem se ele ainda tá jogando. Enfim, galera. Aí o que acontece? O ser humano, ele esquece que pra gente o sal fino é como se fosse o diamante nosso, ok? O sal fino. O sal grosso é como se fosse o diamante nosso, entendeu? Tipo assim, é uma coisa
que se tu vai temperar uma carne, tu vai ter que usar. Ai, mas eu vou fazer carne no forno. Aí não, né? Só se tu quiser, né? Já. De preferência, compra o sal grosso e se de algum momento tu precisar do fino, tu tritura no liquidificador a quantidade que tu precisar, porque daí tem menos chance de tu usar o sal fino na hora que não precisa. Entendesse? Ok. O que acontece? Além de cuidar no tempero da carne, que detalhe, se tu comprar, o que eu não aconselho também, né? Mas se por acaso, por via das dúvidas, tu chamar um gaúcho que não é 100% raiz na tua casa pra comer um churrasco e tu compra aqueles galetos e aquele salsichão já temperado, o salsichão até dá pra, né, relevar assim, porque tem gente que não gosta do gosto só de carne, mas se tá fazendo um churrasco, não faz muito sentido, mas tudo bem. A questão é, não pega, não chega perto do pacote de galeto com vinagre de vinho ou vinho. Não pega. Galera, é o seguinte, a carne tem que ter gosto de carne, não de salada. Se tu colocar vinagre na carne, vai ficar com gosto bom, vai. Mas não vai ser tradicional gaúcho. Pelo menos pra mim, não é. Se agora a cultura mudou, eu não posso fazer nada. Agora, assim, churrasco gaúcho, é 100% gaúcho, é 100% campeiro, tem que ser sal grosso, ativa na memória, sal grosso, fogo de carvão na churrasqueira, pode ser também, só que se você quiser ser mais tradicional ainda, fogo de chão, tá bom? Com as brasas pulando no teu pé, com os cabelos tudo enfumaçado, tudo... Gente, você vai sair parecendo aquelas, aquelas linguiças defumadas, tá bom? Tu tem que... Gente, churrasqueiro que não se dá uma leve queimadinha, né? O cabelo não fica um pouco defumado. Esse churrasqueiro fez na grelha. E olha só, não vai usar uma grelha que, pelo amor de Deus, tu quer ver um gaúcho tradicional ficando irritado? É só tu chegar com uma grelha e um bife com sal fino chegando assim. Ó, meu filho, fiz aqui. Tu prometeu churrasco, tu entregou filé mignon? Que é isso? Querido, pega aquele espeto, pode ser de madeira. Tu pode pegar um graveto na estrada, afiar ele a pontinha e enfiar a carne no espeto. Mas não pega uma grelha que, pelo amor de Deus, grelha é pra grelhar, não assar. Já diz o nome, grelha, não assadeira. E detalhe, churrasqueira se você não tem, tipo, na parede, que nem as pessoas cortam aqui um buraco na parede, enfia madeira ali dentro e coloca ali os espetos assim nos suportezinhos, querido, pega tijolo. Tijolo, pode ser aqueles tijolo quebrado, sei lá, pedaço de pedra que tu achou no fundo da tua casa. Faz uma churrasqueira improvisada. Mas não pega uma grelha, que já basta o churrasco dos Estados Unidos. Que desculpa, mas pra mim churrasco é na churrasqueira. Já diz o nome, churrasqueira, não, né? Não grelheira, porque senão o churrasco ia ser grelhado e não churrasco, entendesse? Ok. Agora, dado esse esculacho, galera, vocês têm que entender que o gaúcho, ele é um ser, uma raça, né? Ele é uma espécie de Homo sapiens, que é o seguinte: a gente não leva muito desaforo pra casa. Então, se a gente chegar na tua casa, claro, se for um gaúcho raiz, né? Se a gente chegar na tua casa e tu vier com um mimimi de eu não gosto de carne, sei lá, carne bem passada porque não sei o que, eu não gosto de carne ao ponto porque ela parece crua, eu não gosto de... Querido, tu vai comer uma picanha crua? Tu vai comer uma costela, tipo, queimada, basicamente? Querido, gaúcho mesmo sabe fazer churrasco. Eu, por exemplo, eu sou um grande exemplo. Nunca fiz churrasco na minha vida. Chegou num domingo, meu pai não tava em casa, é sempre ele que faz churrasco. Chegou num domingo, queria fazer churrasco. Minha mãe e eu aqui, tipo, tá, como é que a gente vai fazer o churrasco? Peguei o pacote de carvão,
meti carvão lá dentro, taquei-lhe fogo, enfiei os negócios nos espetos, nem sei o que eu botei, se eu botei costela, se eu botei galeto, se eu botei salsichão, o que foi que eu botei, botei e coloquei a assar. Ficou bom. Então, gente, é a questão assim, você pode não saber fazer churrasco, você pode nunca ter feito na tua vida, mas se tu sabe o básico, que é acender o fogo e colocar a carne num espeto e colocar em cima do fogo e ficar girando, meu filho, esquece! Tu vai ter feito o melhor churrasco da tua vida de primeira. Claro, depois tu vai melhorando, né? Tu vai vendo, ó, galeto tem que ficar mais tempo. Ah, tem que deixar, tem que virar menos vezes não sei o quê. Então, essa é o básico, assim, é um vídeo curto, né? Porque tem muito mais coisa que daria pra falar. Então, é um vídeo curto, entre aspas, que mais ou menos explica, assim, né, o churrasco em si. Não sei muito bem se a cultura, tipo, se vocês querem saber da cultura do churrasco na cultura gaúcha, tipo, o que o churrasco representa, então não vou falar nesse vídeo. Se vocês quiserem, eu faço uma parte 2 falando o resto que eu não falei aqui. E, gente, é sério, escrevam as ditas cujas da história. Vocês ficam mandando mensagem 2 da madrugada pros teus amigos no zap. Não pode usar essa mesma vontade de ficar teclando no teclado, mandando coisa pros teus amigos, pra escrever uma história de pelo menos 25 linhas. Nossa, agora eu parecia uma professora, né? Não, tem que ser no mínimo 25 linhas. Daí depois tu pode entregar a prova. Enfim, foi isso, né? Basicamente a ideia que eu tive pra hoje, porque tá me faltando recursos. E, bem, me digam se vocês têm alguma ideia do que eu possa falar da próxima vez, se vocês querem uma parte 2, se vocês querem que eu ensine a fazer, tipo, manual, né? Ensinando a fazer, tipo, pegando a carne aqui e fazendo, né? Passando o sal, essas coisas. Enfim, é bem isso mesmo que eu queria falar e até o próximo domingo. Aliás, gente, já que agora tem o negócio da comunidade do canal, eu gostaria muito de, se alguém quisesse, tentasse fazer um churrasco e mandasse a foto pra, tipo, pra eu ver se vocês aprenderam, né? Se eu sou uma boa professora ou se eu tenho que fazer uma parte 2 explicando melhor. Então é isso, gente. Adeus. Adeus não, né? Até o próximo vídeo, se eu tiver alguma ideia ou se alguém mandar alguma história pra eu ler. E acho que é isso. Goodbye. Até o próximo churras.